Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos e bem-vindas a mais um lançamento aqui da Liminiscata. Estou aqui acompanhado do autor, Dr. Luiz Guerra, Mário Guerra, aqui, ó, Luiz Mário Guerra, Corrupção Ativa. Nós vamos falar sobre o livro dele. O objetivo desse vídeo é compartilhar com vocês, né, tipologia, doutrina e jurisprudência nesse tema importante que é corrupção ativa. O Dr. Guerra tem especialidade nesse tema, compôs esse livro maravilhoso que nós vamos contar um pouquinho mais para vocês. E já te acolho e agradeço, Guerra, pelo tempo, pela disponibilidade para compartilhar com todo mundo da editora um pouco mais sobre você, um pouco mais sobre a tua obra. E vamos começar assim, conta um pouquinho para o pessoal quem é você, onde é que você está hoje, o que você anda fazendo, como é que surgem essas pesquisas no campo da corrupção ativa. Fica à vontade para se apresentar para a gente. Muito obrigado, professor Ivânio. É sempre um prazer dialogar com o senhor. O lançamento desse livro pela editora Lemniscata foi uma honra. Acho que foi um encontro. Nós tivemos aqui um encontro pelas redes sociais, um encontro que deu certo. Uma editora que tem aí um padrão de qualidade fantástico. Estou extremamente feliz com o resultado do meu livro. Hoje eu estou aqui nas mesmas funções de sempre. Eu sou procurador do estado de Pernambuco e sou advogado criminalista, sócio de Urbano Vitalino Advogados. Fico aqui em Recife, ansioso, estudioso, inquieto e inacabado operador de direito penal. Que maravilha, é isso. Olha só, o pessoal do ramo do direito tem esse costume de fazer várias coisas, né, Guerra? Então você também está nessa luta. E pesquisando, né? Eu sempre gosto de comentar, Guerra, que as pessoas ficam perguntando como é que o pessoal acha vocês e tal. Eu te pergunto isso. Onde é que você localizou a gente para a gente iniciar esse diálogo sobre publicação? Você se recorda de qual foi o canal onde a gente se conheceu? Eu recebi uma recomendação de um colega e parceiro de escritório, ou procurei, e nós entramos ali em contato, acho que pelo inbox do Instagram, salvo engano. Que Sim, bom que deu perfeito. certo, que bom que a gente conseguiu. Maravilha, é isso mesmo. Foi o Instagram tem sido um dos canais mais potentes. Eu lembro que a gente, né, você deu um oi lá, disse que quer saber mais, quer mais informações, e nós temos por costume aqui na editora sempre chamar os interessados, autores e autoras de fazer seus livros para uma videochamada, né? Um diferencial aqui do nosso atendimento para que a gente possa fazer um olho no olho, conversar, entender o projeto de publicação do autor e desenhar, obviamente, um projeto de publicação compatível. Você fez em quais formatos, Guerra? Você fez impresso, e-book, está à venda online? Conta um pouquinho qual o tipo de pacote de publicação que você fez para o teu livro. Primeiro, deixa eu falar um pouco, professor, se o senhor me permite, sobre a ideia do livro. Claro. Esse livro é o resultado de algumas angústias que nós tivemos durante alguns julgamentos relevantes nos tribunais superiores, em que nós nos víamos absolutamente desmuniciados de argumentação técnica e via que muitas vezes os próprios magistrados e o Ministério Público também estavam desmuniciados. Foi a partir daí, então, que eu comecei a perceber que havia um déficit de produção literária, jurídico-literária, dogmática e tipológica a respeito do crime de corrupção ativa. E, obviamente, a nossa obrigação enquanto operadores do direito penal não é apenas se resignar com essas situações, mas tentar oferecer a nossa contribuição. E foi, então, a partir daí que surgiu a ideia do livro, fruto de muita pesquisa. Tive a sorte, obviamente, como acabei de dizer, de encontrá-lo aqui pelas redes sociais, e o que resultou aí na produção desse livro, em 2 formatos, no formato físico e no formato e-book. O e-book ainda não está lançado, professor, mas estará lançado a partir da semana que vem. Estamos estudando aí uma data e o senhor será devidamente cientificado, informado e convidado para o lançamento do nosso e-book. Que maravilha, show de bola. Então, ó, se vocês quiserem um exemplar físico do livro, tem tanto na mão do Guerra, que está mais perto aí do querido Nordeste, Pernambuco, do Recife, né, pode encontrá-lo, e também na plataforma digital. Inclusive, vou deixar, Guerra, o link aqui das plataformas digitais para compra da versão impressa, né, aquisição. Tem gente que gosta do livro digital, tem gente que gosta do livro físico para fazer as anotações, né, fazer as marcações para consultar. Então, vou deixar sempre aqui embaixo do vídeo, vocês podem achar o caminho para encontrar o livro impresso e logo, logo também o digital. Guerra, vamos compartilhar um pouquinho com o pessoal como é que foi
produzir o livro do ponto de vista material, assim, preparação do miolo, capa, né, textos. Você tem um prefácio aqui também que você convidou, né, uma pessoa querida para introduzir o texto. Como é que foi essa jornada de produção? Como é que foi essa experiência de produzir, né, o livro, né, trazer da ideia para o impresso? Professor, eu acho que não apenas a ideia de um livro, mas todos os projetos que nos ocorrem partem inicialmente de uma ideia. A ideia é um momento de concepção, e a partir daí vem a gestação. Esse livro ele foi gestado durante alguns meses, né, até o ponto em que eu tinha ali boa parte do livro já produzido, mas eu não tinha conseguido estruturá-lo. Não é fácil a gente sistematizar uma obra consistente no estudo de apenas um delito penal. Veja bem, se eu estivesse falando aqui sobre um curso de direito penal, se estivéssemos falando, certamente eu teria estruturas pré-prontas. Né? Se nós estivéssemos aqui falando sobre um curso de processo penal, eu poderia pegar toda a estrutura clássica de grandes obras de processo penal, simplesmente copiar a estrutura e colocar o meu conteúdo. Mas não, eu parti para o estudo de um único delito e eu não tinha sequer a ordem dos capítulos. Então, nós tivemos, não sei se o senhor lembra, tivemos que mudar algumas vezes a ordem dos capítulos, porque eu imaginei que, por exemplo, direito comparado não podia estar no começo. Imaginei que o estudo de direito comparado não poderia estar no começo. Tivemos ali, em algum momento da produção do miolo, não sei se o senhor se lembra, que separar o que eram os elementos históricos e dogmáticos dos elementos interpretativos para a solução de casos concretos. Foi a partir daí que a gente dividiu o livro em parte 1 e parte 2. Né? Mas, enfim, fizemos a revisão ortográfica pela editora Lemniscata e acho que resultamos aí, sem querer parecer cabotino ou pedante, num excelente trabalho. Sensacional, e eu concordo, e aqui tem uma dica importante para quem está pensando em publicar também. Às vezes você tem que ter os insumos para preparar o teu livro. A organização, vocês podem contar com a nossa editoria, com o pessoal da produção que vai diagramar, que vai organizar, né? Às vezes o pessoal diz, né, para mim, já disseram, Guerra, então, Ivânio, eu gostaria de fazer um livro, mas eu não tenho ideia da capa. Esse não é um trabalho do autor. O trabalho do autor é compartilhar uma chuva de ideias com os nossos designers de capistas, né? A estrutura, a gente está sempre aqui à disposição para construir. E só para dar um pitaco aqui, né? Quer dizer, uma pitada do que vocês vão encontrar aqui no livro do Guerra, né? Tem uma comparação com Itália, Portugal, Alemanha e Estados Unidos. Eu vejo que você tem aqui, né, a corrupção ativa no direito comparado, né? Você tem também uma outra coisa que eu gostei muito, que eu acho que vale a pena para quem é estudioso, como você diz, do tema. Você passou, né, analisando os projetos legislativos voltados ao crime de corrupção de 2012 a 2020. São 8 PLs, né, também trazidos aqui no livro. Então, é um livro que, como diz o subtítulo, né, trabalha as tipologias, a doutrina e a jurisprudência. Quer dizer, um estudo já mais abrangente sobre um delito, né? E esse é o desafio da pesquisa, né? Você pegar uma coisa e abri-la em todas as suas partes é fantástico. Como é que você se sente hoje, Guerra, depois de ter produzido esse livro? O que começou a acontecer após a publicação, que você pode já compartilhando com o pessoal aqui, que antes do livro não acontecia? Acontece algo diferente na vida do autor, na trajetória profissional, em função do livro? O lançamento do livro foi um sucesso, professor. Né? Tivemos um evento numa editora, aliás, numa livraria muito conceituada aqui do Recife. Quem é do Recife conhece a Praça de Casa Forte, a charmosíssima Praça de Casa Forte. Tivemos um evento muito prestigiado lá, né? Mas penso eu, que acima de tudo, uma contribuição que nós queremos fazer, o que nós pretendíamos fazer desde o começo era dar uma contribuição para a dogmática, dar uma contribuição para a sofisticação das técnicas de solução de casos concretos para processos ligados à corrupção ativa. E, obviamente, uma vez tendo realizado essa contribuição, a gente também se sente realizado. Entregamos um bom livro, entregamos um bom trabalho, carece de ampliação, carece de retoques, obviamente, e aí a gente pode pensar já numa segunda edição
quem sabe? Mas, enfim, penso eu que até aqui eu tenho motivos de sobra para me considerar satisfeito com o lançamento dele. Que coisa boa. E toda pesquisa é assim também, né? Esse é o problema. A gente nunca consegue esgotar tudo nos tempos de pesquisa que a gente tem, né? Sempre sobram uns fios soltos para uma próxima. E aí pode ser mestrado, pode ser doutorado, pode ser pós-doc, podem ser pesquisas de cunho autoral, né? Por dedicação ao tema. Isso também é muito comum. Então já tem aí, né, sinais, né, do Dr. Guerra aqui para os próximos livros. Guerra, eu queria que você, na tua experiência, né, você se dedicou a esse trabalho, produziu bons textos e agora tem um livro. O que você diria, né? Poderia dar um conselho, né, com a tua maturidade já para quem que está pensando em publicar e está na dúvida? Essa é a grande questão, né? Às vezes a pessoa fica com medo, tímido, não tem, lhe falta um pouco de ousadia de disparar um projeto de publicação. O que você diria para quem está pensando em publicar e ainda não publicou? Olha, eu acho que a publicação de um livro para aquela pessoa, professor, que estuda e que efetivamente tem confiança na qualidade da sua pesquisa, a publicação de um livro é uma obrigação. É uma obrigação acadêmica, é uma obrigação social. Né? As ciências jurídicas, assim como outras ciências, todas as outras ciências, elas se constroem e se desenvolvem a partir de contribuições humanas. Né? Se eu imagino aqui, dentro de mim mesmo, que tenho alguma contribuição a dar, com a sofisticação, com uma contribuição para dar com a melhoria da técnica decisória em relação ao crime de corrupção ativa, ao crime de corrupção passiva, o meu dever é dar essa contribuição. E essa contribuição nós damos no formato de um artigo científico, no formato de um livro, no formato de um e-book, muitas vezes até no formato de uma palestra, muitas vezes até no formato de uma discussão. Mas, enfim, nós não podemos guardar essas coisas para nós mesmos. Nos sujeitamos a críticas, claro. Quando a gente publica a nossa obra, a gente se sujeita à crítica. Mas nós temos confiança no resultado de nossas pesquisas e eu acho que as críticas, no mais das vezes, vêm para contribuir, vêm para colaborar, vêm para engrandecer e se somar ao nosso trabalho. Esse livro é apenas o primeiro daquela ideia que nós tínhamos de fazer uma construção mais ampla sobre os crimes do colarinho branco. Confesso ao senhor, professor, que tive que parar de ler, porque toda vez que eu lia o meu livro, devo ter lido esse livro aqui umas 30 vezes, depois que eu escrevi, e toda vez que eu li, eu ampliava. Eu disse, não, tem uma hora que a gente precisa parar. O professor Ivânio não aguenta mais receber novas versões. Mas, enfim, acho que é isso. As pessoas têm que procurar boas editoras, acima de tudo, editoras como a Lemniscata, que publica no padrão Qualis Cabis, importantíssimo, né, um protocolo de atendimento às regras técnicas de ABNT e outras instituições relevantíssimas. Enfim, esse é o conselho que eu tenho a dar. Publique seu livro. Maravilha, maravilha. Agradeço demais, Guerra. E eu vou reforçar o argumento do Guerra, né? Eu sei que não é simples a gente, né, nos expormos a ponto de materializar um legado concreto como é um livro, né? Mas é uma necessidade social, né? O nosso conhecimento compartilhado, ele tem muito mais potência, contribui para muita coisa e a partir do livro a gente começa a abrir portas que a gente não tinha anteriormente, então o livro também dá uma contribuição muito rica na nossa trajetória pessoal e profissional, e eu sempre alerto aqui, né, Guerra, o pessoal já cuidado que publicar é viciante, então você faz um, depois você quer fazer 2 livros, depois você quer... Então é isso, a gente vai continuar estudando, continuar pesquisando, continuar escrevendo e contem conosco para a publicação. Eu vou reforçar para vocês todos, como o Guerra que nos achou por indicação e nos chamou, né, no inbox do Instagram, vocês podem usar nossas redes sociais para chegar em contato com a gente. Ivânio, tem um livro assim, acessado. O meu trabalho aqui é fazer justamente essa acolhida, esse diálogo inicial. Contem conosco para publicar, vamos deixar aqui embaixo do vídeo o contato para você ir direto para o livro do Guerra e também para chegar até nós, para a gente dialogarmos sobre um projeto para você publicar. Contem conosco aqui. Nós temos 3 selos, o Guerra publicou pela Lemniscata, temos também o selo Diálogo Freiriano para quem é do campo da educação, da licenciatura, e temos um outro selo também nascendo aqui, que é o Láurea, para outros temas. Então, vamos ver qual que se enquadra melhor para você. Nós temos um projeto de publicação. Guerra, mais uma vez, muito obrigado pela tua gentileza, pelo teu tempo, pela disponibilidade, e continue escrevendo. Muito obrigado pelo teu tempo. Valeu mesmo. Obrigado. Eu que agradeço, professor, pela entrevista e pelo livro. Um abraço. Valeu.
Grande abraço a todos e todas. Até mais. Tchau, tchau.